Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Insider iFood Benefícios e Think Work. Esse é o resultado de uma parceria do iFood Benefícios com a Think Work para a gente levar um papo mais estratégico de gestão de pessoas para cada vez mais empresas, para empresas de todos os tamanhos. A nossa conversa é dividida aqui em 3 etapas, então a gente começa a dar pelo cenário macro, o que está acontecendo no mundo, que vai explicar um pouquinho a visão do nosso tema central. E hoje a gente vai falar sobre inovação na gestão de pessoas. E a gente mostra para vocês os próximos passos também dessa parceria. Então, começando com essa visão macro, o que a gente vê que está acontecendo aqui no mundo hoje, né? O mundo está passando por essa transformação acelerada, muito puxada pela inteligência artificial. A inteligência artificial, o ChatGPT, tem menos de 2 anos e hoje ele já está presente. Aí você pega qualquer aplicativo no celular ou no computador, você já vê o símbolo da inteligência artificial. Isso é uma velocidade muito maior do que a gente teve em qualquer outra tecnologia na nossa sociedade. Então, é óbvio que isso puxa um avanço, então a forma como a gente pergunta, como a gente interage, como a gente faz compra, tudo isso já está mudando, mas também se torna um desafio para a gente se adaptar para essa nova realidade. E quando a gente vai para as empresas, a gente vê que as empresas, os RHs, estão com esse desafio aí triplo, né? Se adaptar à revolução tecnológica, recrutar e engajar as pessoas, o nível de engajamento no mundo está cada vez menor, e equilibrar custos. A gente tem todo um cenário geopolítico que está fazendo com que as empresas sejam muito mais cautelosas em relação aos seus gastos, em relação aos seus investimentos. E a gente não pode deixar de falar também da saúde mental, né? A gente está vivendo uma crise de saúde mental com índices de depressão, estresse, ansiedade, burnout muito altos, e isso, claro, que afeta o RH em todas as esferas. Então, nesse cenário aqui, o que a gente enxerga é que o RH, as práticas antigas, não vão mais funcionar. Então, o RH precisa mudar, precisa se adaptar, e esse é o conceito, no fim, de inovação: você fazer melhor, você encontrar a solução para um problema. É isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, quando a gente olha para as mudanças do nosso entorno que vão ajudar a gente a entender, né, o que o RH precisa mudar, o que o RH precisa inovar, a gente vê que nas economias mais avançadas, Estados Unidos e Europa, as empresas estão adotando essa tática do low hire, low fire. Então, não demite, não contrata, fica ali quietinho esse período congelado. No Brasil, a gente ainda está com uma taxa de desemprego muito baixa, né? Então, a competitividade por talentos está alta, mas a gente sabe que as tendências de fora acabam afetando também, influenciando as empresas no Brasil. Então, esse low hire, low fire deve estar chegando no Brasil, até porque as empresas no Brasil estão reagindo, estão tendo que reagir à questão tarifária, né, dos Estados Unidos. Então, a gente já vê algumas indústrias falando em demissão, falando também em congelamento de vagas, sendo muito mais cautelosas com despesas. Então, a tendência, sim, é que a gente chegue, mesmo que não tenha esse nome, mas que a gente chega nesse cenário de baixas contratações, e poucas dispensas também. Congela tudo, fica como tá. Vamos ver onde vai dar, né? O que vai dar essa questão da tarifa, para ver o impacto também nas empresas brasileiras. E nesse cenário, né, como eu já falei, a gente tem essa taxa baixa de desemprego no Brasil, é o nível mais baixo dos últimos 20 anos, 5,6%. E o interessante aqui é que a concorrência não está tanto, claro, tem a concorrência com as outras empresas, mas a gente tem uma concorrência muito forte com a pejotização. Então, as pessoas que estão trabalhando de Uber ou empreendedores individuais, isso tem gerado um déficit para a economia, impactado o FGTS, todo o sistema S, Senac, Senai e as empresas também. E isso é interessante porque a gente sempre associou a pejotização, o trabalho informal, como um reflexo da economia.
mas o que a gente começa a ver agora é que isso é uma característica muito ligada também à nova geração. Então, você conversa com qualquer jovem hoje e muitos falam: eu não quero ser CLT, eu quero ser PJ, né? Foi uma tendência até nas redes sociais, e isso deve sim acontecer. Tem pesquisas que mostram que nos Estados Unidos o gig work, como eles chamam, esse trabalho de Uber, entregador, tudo tem crescido muito mais do que os trabalhos convencionais também. E aí, como é que, e nesse cenário, né, que a gente está falando dessa questão desse entorno do mundo, ele é profundamente afetado pela inteligência artificial. Então, a gente vê que a inteligência artificial já está presente em vários processos de RH, principalmente voltados para atração, desenvolvimento, leitura de currículo. Então, a IA começa a trazer jornadas muito mais personalizadas, super personalizadas, para os candidatos, você começa a trazer uma coisa mais gamificada também. Você tem uma leitura de currículos feita pela IA, e até aqui um fato curioso para trazer para vocês. Os candidatos também já estão entendendo que os currículos são lidos pela IA, eles estão colocando informações ocultas no currículo para quando a IA lê, selecionar aquele currículo. Então, parece que os candidatos estão escrevendo com uma letra, se a folha é branca, eles colocam em branco assim: esse é o candidato ideal para essa vaga. E aí cai ali no algoritmo da IA e a IA seleciona aquela pessoa. Então, a IA traz sim muita eficiência para RH. Imagina uma empresa que tem que ler 5, 6 mil currículos em pouco tempo, preencher 2.000 vagas no mês. Então, a IA com certeza traz essa eficiência. Mas como é que a gente lida agora? Como é que a RH lida agora com os funcionários que também estão se preparando para usar a IA, estão usando já a IA, né? A gente não pode limitar e acreditar que a IA vai ser usada só pela área da RH e só pela empresa e não pelas pessoas. É óbvio que vai e que já está sendo. Então, isso traz um impacto na questão de recrutamento, de atração. A IA também gera novas formas de trabalho, a forma como a gente trabalha é diferente hoje, a gente está jogando muitas tarefas para a IA, e entra aqui, é certo, errado, como é que a gente faz para fazer isso bem? Então, isso tem que estar também na agenda da RH. E para o lado da RH, de novo, ganha eficiência, vai ajudar a ler melhor os indicadores, a ler melhor os dados, as informações que tem. Esses dados forem confiantes, vai conseguir ter extrair informações de forma muito mais rápida, que talvez o RH não tivesse nem acostumado. E, lógico, né, como desafio também para o RH, como é que você treina as pessoas, como é que você prepara as pessoas nessa velocidade que a IA está transformando o nosso mundo. Então, as pessoas estão mais expostas, né? Tem essa pesquisa aqui da PwC, falando que as habilidades exigidas estão mudando 66% mais rápido do que nas carreiras menos expostas à inteligência artificial. Então, e, ao mesmo tempo, as empresas que usam inteligência artificial têm uma receita 3 vezes maior por funcionário do que as empresas que não usam. Então, a IA é sim, ou pode ser sim, beneficial, vai trazer resultado tanto para RH quanto para a empresa, vai ajudar o funcionário a ser mais produtivo, a ser mais eficiente, desde que ele esteja preparado, desde que ele seja bem desenvolvido, desde que a empresa tenha uma boa formação e boas regras para o uso da IA. Vale lembrar que a IA é uma tecnologia nova ainda, então ela comete erros, ela comete falhas, a gente não pode confiar plenamente no que ela entrega para a gente ali de resultado, então as empresas vão ter que, entre as habilidades necessárias, com certeza o pensamento crítico, pensamento analítico é uma das habilidades importantes para a gente trabalhar bem e usar bem a inteligência artificial. E nesse cenário, o que que a gente enxerga que é o nosso próximo RH, que está super conectado com esse tema da inovação? É um RH, sim, muito mais tecnológico, é um RH, sim, que vai usar os chats de inteligência artificial ali conversacional para conversar com as pessoas, para estar disponível, para melhorar a experiência do funcionário, mas é, sim, um RH muito humano, né? Então, ele começa
talvez ele terceirize para as máquinas o que é muito operacional e que talvez isso libere tempo para ele pensar nas questões que são mais ligadas aos humanos, né? Medos, dúvidas, questionamento e até a questão da saúde mental, a gente entrar em felicidade e engajamento. Então, o RH é um RH muito tecnológico, mas que continua muito humano. É um RH que vai ter que ser muito adaptável, né? Então, ele precisa se adaptar a essa nova forma de trabalho, ele precisa se adaptar a essa nova geração, ele precisa se adaptar a essas novas tecnologias, ele precisa se adaptar a essa personalização. E ele precisa convencer a liderança que a empresa seja mais flexível também nas regras e nos processos para conseguir se adaptar para esse novo mundo, para essa nova realidade de sociedade e de candidatos também. E, óbvio, não estamos isolados dentro dos muros das empresas, somos partes de todo desse planeta. Então, ao mesmo tempo que a gente fala desses avanços tecnológicos, esse RH vai ter que cada vez mais se preocupar com as mudanças demográficas, rápido envelhecimento da população. O Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo também, está ali na velocidade do Japão. Alto custo de vida, né? Isso é um problema também, principalmente nas grandes cidades, que tem um impacto nas políticas de gestão de pessoas, óbvio, né? Remuneração, salário, as crises climáticas, funcionários que, que já estão tendo que mudar de turno por conta do calor excessivo ou por conta do frio. Isso, claro, traz um custo para a empresa, e lá atrás a gente falou que as empresas, o RH está sendo pressionado para gerenciar os custos, então, como é que você administra, né, esse núcleo da empresa dentro desse todo o planeta que está passando por essa rápida transformação? E, claro, as tensões geopolíticas que estão influenciando, né, as áreas de poder, as unidades de poder no mundo, os parceiros comerciais das empresas, suprimento, cadeia de suprimento, tudo isso está muito conectado e, claro, a gente sabe, tem impacto nas empresas e, consequentemente, afeta também e exige mudanças da gestão de pessoas. Então, com base nesse cenário macro, né, nesse contexto, passa a palavra agora para o Matias, que vai mostrar para vocês os nossos dados, as informações sobre o que é inovação na gestão de pessoas. Olá a todos, tudo bem? Vamos lá, vou trazer para vocês então algumas informações que a gente tem de pesquisas da ThinkWorks sobre inovação no RH. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre informações que a gente extraiu do prêmio ThinkWorks Innovations. Quem não conhece o Innovations é hoje o principal prêmio de inovação no RH no Brasil. Ele já existe aí há 4 anos e ouviu nesse período mais ou menos 1.000 empresas diferentes e já recebeu um número altíssimo de projetos diferentes também. Agora, em 2025, a gente reuniu 79 empresas com 223 projetos que olham para a inovação e gestão de pessoas em 12 categorias diferentes. E, além disso, a gente também traz alguns reconhecimentos especiais, entre eles a inteligência artificial, que é o tema da vez quando a gente olha para a inovação no RH, e a gente vai falar um pouco mais também sobre esse tema mais para frente aqui, quando a gente estiver vendo os nossos. Vale também a gente destacar além ali da quantidade de empresas e inscrições que utilizam IA nos seus processos, que o RH ainda precisa ouvir mais as pessoas, e a gente vai ver por que a gente chega nessa conclusão, tanto do nosso lado enquanto ThinkWorks e avaliadores do prêmio, quanto também da visão das próprias pessoas que estão nas empresas hoje em dia. Para a gente começar esse papo, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações sobre a evolução da inovação no RH que a gente mensurou nesses 4 anos do prêmio. Em 2022, quando a gente iniciou o Innovations, a gente percebeu que tinha ali muito uma questão de aperfeiçoamento caseiro das práticas e saída da pandemia naquele momento. Era isso que o RH estava olhando, e é para isso que eles estavam direcionando os seus estudos. O que eles olhavam ali, principalmente? Melhoria da qualidade de vida das pessoas. Estava naquele momento de maior sofrimento psicológico vindo da pandemia, início da nossa crise mais densa de saúde mental. E diversidade era um tema bastante forte na época ainda. A gente vai ver ao longo dessa nossa apresentação que isso tem caído nos últimos tempos no Brasil e no mundo. E IA no RH era algo super tímido.
poucas empresas utilizavam, 0,3% dos projetos já tinham inteligência artificial, e quando existia, era uma pincelada bem simples. 2023 chegou com novidades aqui para o RH, muito mais na linha de consolidação de uma cultura de dados e melhoria na tomada de decisões a partir dessas informações. IA apareceu um pouquinho mais, 2% dos projetos, a gente teve ali nosso primeiro projeto finalista, olhando para a inteligência artificial, e em 2024, IA se confirmou ali como realmente uma tendência como inovação do RH, 10% dos projetos já vieram com processos associados a essa tecnologia, embora os projetos, de maneira geral, eles ainda olhavam muito mais para o uso de tecnologia enquanto plataformas, softwares, e não tanto para IA de maneira geral. Essa inundação de IA no RH, ela aconteceu principalmente em 2025, como eu falei para vocês, 36% dos projetos que a gente recebeu esse ano usam inteligência artificial, e aí a gente está falando de projetos em todas as categorias possíveis, desde atração e seleção até carreira, desenvolvimento, People Analytics e por aí vai. Mais para frente também a gente vai ver um pouquinho mais como é que quais projetos têm esse tipo de inovação. Olhando aqui para notas, o que a gente viu? No Innovations, a gente considera 6 notas diferentes na nossa avaliação, vamos começar por aí. A gente olha para a descrição, né, o que as empresas de fato contaram para a gente que elas fazem, o nível de inovação. A gente olha também para o quanto que a conexão com a cultura e a estratégia da organização estão válidas dentro daquele projeto, os resultados alcançados, para quem que ele é direcionado, né, quem são os beneficiários por aquele projeto e a participação dos funcionários. Esses 6 quesitos são os que a gente avalia na premiação e é com base neles que a gente define ali nossos finalistas e vencedores. Por que eu trago isso para vocês? Aqui a gente começa a ter um primeiro parâmetro de o que falta o RH ter maior atenção para a inovação e o que já está funcionando de forma melhor. Vale também a gente selecionar aqui para vocês a informação de que a gente qualifica os participantes em 3 grupos diferentes dentro da nossa hierarquia e a gente vai usar também essa classificação dentro dessa nossa conversa hoje. Empresas não certificadas são os projetos inscritos que não tiveram boa avaliação, não chegaram no requisito mínimo para ter essa certificação como RH inovador. Quem chegou nesse nível a gente vai chamar de certificadas e as 3 melhores empresas de cada categoria, elas são nossas finalistas. Por isso que a gente está usando esses 3 coluninhas aqui. Então, quando a gente olha para essas notas, descrição e inovação são os temas que mais diferenciam aqui os 3 grupos. Né? Quanto melhor o projeto descrito e quanto mais inovação ele propõe, claro, ele se torna mais propenso a ser finalista do projeto. Conexão com a cultura e estratégia é algo que a gente vê que as empresas que estão começando a inovar ainda não conseguem fazer. Normalmente as iniciativas dessas empresas são desconectas com toda a empresa e principalmente com a estratégia do RH. Muitas vezes está associado a alguma tendência clara de gestão de pessoas naquele momento. A empresa acha que é legal investir naquele tema, mas não faz muito sentido de acordo com as outras práticas de gestão de pessoas que a empresa tem. E principalmente a nossa avaliação aqui mais crítica fica dentro do ambiente de participação. E essa participação ela tem uma característica um pouco diferente do que a gente poderia esperar. Acho que quem é de RH sabe que o RH adora fazer pesquisa de clima, de temas diversos, tem ali hoje em dia muitos dados também vindo de avaliação de desempenho, recrutamento, demissão, mas muitas vezes a gente olha para esses dados, tenta entender ali o que a gente imagina que é a situação que está sendo a culpada por aqueles números, mas depois não vai confirmar essa informação junto com os funcionários. E aí a gente cria hipóteses dentro do RH, cria ali as nossas soluções mágicas dentro do RH, sem saber se de fato é isso que os funcionários estavam querendo dizer na hora de fazer aquela crítica e é isso que eles precisam de fato. Então a participação que a gente espera que o RH consiga atingir aqui é essa. Depois que a gente entendeu que a gente precisa mexer em remuneração, em carreira, em recrutamento interno, que a gente volte para as pessoas com maior frequência e entenda como que a gente pode fazer isso para que atenda as necessidades. Não só olhando para fora para o mercado em termos de benchmarking, mas aquilo que vai de fato fazer sentido para os nossos funcionários. Próximo slide, Tati, a gente vai ver que não somos só nós aqui na Fincorp que temos essa visão. A gente pergunta no Innovations para as pessoas num processo paralelo quais são os projetos que elas consideram mais inovadores
nosso prêmio de destaque do ano. E dentro desse processo de votação popular, a gente tem também uma perguntinha ali para entender o que é inovação no RH segundo as pessoas. E essa pergunta a gente consegue aqui segmentar entre quem é ou não é do RH. O que a gente viu? Principais aspectos aqui, tanto para RHs quanto não RHs, estar acompanhando as mudanças da sociedade e do mundo e aquele projeto está conectado com a cultura e estratégia da empresa. Mas quando a gente separa esses dois grupos, as pessoas relataram para a gente, principalmente, que elas entendem que ter uma participação dos funcionários na construção e melhoria daquele projeto é algo super importante para 31% dessas pessoas e só 25% do RH sinalizaram isso para a gente. Outra questão aqui que a gente vê uma diferença sensível também é quando a gente olha para pensar mais na melhoria da qualidade de vida das pessoas do que no resultado gerado. Aqui é uma bola dividida no final das contas, né? É importante e faz sentido que as pessoas queiram que isso seja o aspecto mais importante, mas o RH também precisa ali conquistar seu espaço dentro da organização e se tornar cada vez mais relevante e precisa ter essa preocupação com o resultado. Justamente são nesses pontos que a gente vê que o RH ali ganha esses pontinhos de volta. Né? O que o RH considera mais importante do que quem não é do RH, nossos antepenúltimo e terceiro de baixo para cima quesitos que a gente está olhando aqui. Então, gerar dados para tomada de decisão e trazer resultados expressivos para a empresa são os pontos em que o RH considera ser mais relevante do que as outras pessoas que não são de RH. Então, esse balanço aqui é importante a gente pensar. Olhando aqui para onde o RH mais inova nas empresas, e aqui a gente está olhando também para as 12 categorias do prêmio, tá? Para quem não conhece, são nessas 12 categorias que a gente reconhece as empresas depois. Esse gráfico ele é um pouco complexo, a gente vai dividir ele aqui em partes para a gente entender melhor, mas ele traz para a gente 3 informações. Tá? Primeiro ali nas barrinhas a gente está dividindo entre as iniciativas certificadas e não certificadas naquela categoria. Então, para a gente saber, a maioria dos projetos inscritos em atração e seleção foram certificados? Não, 45% deles foram só. Então, naquele tema a gente está vendo que mais projetos não atenderam os quesitos do que atenderam. E a outra linha que ali perpassa por todas as colunas, ela vai trazer para a gente o percentual de projetos inscritos sobre o total de inscrições. Ou seja, com ela a gente vai ter uma noção ali, entre todos os projetos inscritos, quais categorias que as empresas estão mais se concentrando e aonde a RH está concentrando seu esforço para inovar em gestão de pessoas. Para a gente começar a falar sobre esse gráfico, pode passar para frente, Tati. A gente vai olhar os temas que são de maior destaque, e aqui a gente vai selecionar 2 categorias, cultura organizacional e saúde e qualidade de vida. Por que a gente selecionou esses 2? Quando a gente olha para as nossas pesquisas sobre desafios de RH, pode passar para o próximo, a gente vê historicamente esses 2 temas aparecendo com bastante força. A questão de cultura organizacional sempre foi para a gente um dos tópicos mais relevantes aqui, onde o RH mais concentra suas dificuldades. E nos últimos tempos, principalmente na nossa última mensuração aqui do começo desse semestre, a gente teve o apoio à saúde mental dos funcionários como o principal aspecto aqui, posicionado como desafio do RH. Então, de fato, essas são 2 prioridades importantíssimas pelo olhar do RH, também são na visão das pessoas, mas são temas que o RH está conseguindo avançar bastante propriedade. A gente tem visto projetos cada vez melhores, no início ali, principalmente cultura, não era uma categoria muito interessante aqui dentro do Innovations, mas os projetos melhoraram e trazem também propostas que a gente vê que de fato mudam ali a cultura da empresa e também olham com uma forma mais genuína para o cuidado das pessoas com saúde mental. Então, temas de destaque aqui que o RH está corretamente olhando e conseguindo avançar. Falta de inovação para a gente sente principalmente em 3 categorias. Tá? E aqui a gente está olhando principalmente ali pelo percentual sobre total de iniciativas inscritas. A gente vai ver que essas 3 colunas aqui têm percentuais bastante baixos. A gente está falando de carreira, está falando de desenvolvimento profissional e de remuneração e benefícios. Esses 3 temas, além de terem poucas inscrições, são temas também que a gente tem percebido nas outras pesquisas da FinCorp, que as pessoas ainda têm ali uma certa resistência sobre o que está sendo oferecido pelas empresas. Então, por exemplo, olhando para remuneração e benefícios, a gente acabou de rodar uma pesquisa aqui na FinCorp sobre empresas conscientes, empresas preocupadas com a saúde das pessoas, com a comunidade, com o meio ambiente,
mas principalmente com o bem-estar das pessoas nas empresas. E nessa pesquisa a gente viu que menos da metade das pessoas, de um lado, consideram justa a sua remuneração e, de outro lado, tem clareza sobre como que essa remuneração foi construída. Então, mostra para a gente que, como desde sempre a gente já sabe, remuneração é um ponto de atrito entre RH, empresas e os funcionários. Pode passar para o próximo, Tati? E aqui eu trago para vocês dados de uma outra pesquisa da Fincorp, né, pesquisa sobre Employee Experience que a gente realizou, e vocês encontram mais informações lá no Acrescenta, com e-books exclusivos sobre essa pesquisa. Nela a gente viu como os principais temas de crítica dos funcionários, questão de orientação de carreira, e além delas também questão de subsídios educacionais e montagem de PDI. Então, esses temas mais críticos aqui, junto com rituais de cultura, trazem para a gente a questão tanto de carreira quanto de desenvolvimento como temas críticos na visão dos funcionários, e também é um pouco do que a gente vê nos projetos que a gente recebe. Desenvolvimento, principalmente, por mais que a gente receba uma série de projetos aqui, é um número até que bastante alto, normalmente, dificilmente eles fogem do senso comum, e a gente vê também isso muitas vezes nas avaliações das pessoas sobre os treinamentos. Todo mundo tem que participar ali do treinamento, mas dificilmente as pessoas engajam e entendem que aquele treinamento traga, de fato, uma melhoria sensível no seu desenvolvimento. Então, é um tema que a gente precisa olhar, tanto no formato, quanto na duração, nível e formato institucional, e tudo isso precisa ser redesenhado, e a gente tem ótimos cases ali dentro do Innovations, olhando como que a inteligência artificial pode ajudar nessa frente também, e como outros formatos de treinamento são possíveis hoje em dia. Pontos de atenção para o presente. Esses dois temas, eles não são super críticos, né? A gente não pôs eles ali entre os que estão com pior avaliação, mas vale a gente conversar um pouco sobre eles também. Então, de um lado, a gente tem a questão de atração e seleção, pode passar para a gente, Tati. E nesse tema, sim, o RH evoluiu bastante nesse sentido, né? E principalmente quando a gente olha para a inteligência artificial, normalmente a questão de atração de talentos é a porta de entrada das empresas para começar a se envolver de uma forma mais séria com a inteligência artificial. Muito porque as plataformas que a gente usa hoje em dia, elas estão propondo isso também, trazendo essas melhorias, e o RH ali muitas vezes compra essa ideia, vai testando, mas a gente vê que principalmente uma questão de atração por modelos de jornada de trabalho, que é um aspecto super relevante para as pessoas, tem se perdido. E a Tati comentou para a gente também antes sobre a questão da taxa de desemprego. A gente está com níveis cada vez mais baixos no Brasil. Mais da metade das empresas que participam de pesquisas conosco aqui já sinalizam questão de escassez de mão de obra e dificuldade para contratação. Então, se atentar também ao que as pessoas querem, conseguir oferecer isso para elas, muitas vezes é o que vai fazer a diferença. É uma inovação mais voltando para o básico, entendendo o que é a necessidade básica das pessoas, do que de fato criando ali processos muito mirabolantes que vão até dificultar ali para o lado do funcionário, para o lado do candidato. A gente tem até alguns relatos aqui de profissionais, e principalmente aqueles que não procuram emprego há bastante tempo, estão uma posição mais estável, muitas vezes são aqueles profissionais que as empresas buscam um maior comprometimento com suas organizações. Naquele momento que vão buscar hoje em dia, estão até perdidos. O processo mudou tanto nos últimos anos, e evoluiu para o lado positivo de quem está contratando, mas que de certa forma também dificulta ali para o lado de quem está buscando a vaga e se inscrevendo nos processos. Então é um tema para a gente balancear ali a evolução, a inovação do RH, sem perder a essência do que a gente está oferecendo e processo que as pessoas de fato consigam lidar e fazer de uma forma simples e clara. Olhando para a diversidade foi desde o início do nosso processo aqui com Innovations um dos temas que a gente mais recebeu projetos. Mas nos últimos anos a gente sentiu uma queda não só na quantidade, mas na qualidade também. E é uma questão que a gente vê não só no prêmio, como em outros indicadores que a gente tem aqui dentro da. Esse dado que eu trago para vocês, ele é da nossa pesquisa de desafios do RH para 2025, que a gente fez no começo do ano, perguntando para as empresas qual era o status dos programas de diversidade nas suas empresas. E 10% das empresas naquele momento já sinalizaram para a gente que estavam reduzindo seus focos de atuação dentro de diversidade, equidade e inclusão. E muitas empresas ali têm ali uma clareza de que os processos são básicos ou até mesmo que alguns grupos de pessoas dentro das suas empresas
fazem isso meramente por cumprir tabela e cumprir obrigação das empresas, sem de fato ter ali uma conexão com aquilo. E dentro da primeira possibilidade de abandonar esses processos, vão fazer isso dessa forma. É o que a gente tem sentido também no mercado nos últimos meses. Para o futuro, o que são temas que a gente considera importantes aqui? A gente vai olhar um pouquinho aqui daqui para frente para a inteligência artificial e transformação digital do RH, mas junto com esse tema a gente olha também para People Analytics. Quando a gente olha aqui para o gráfico de People Analytics, a gente até vê que é o percentual a categoria com maior percentual de projetos certificados. Ótimos, os projetos que a gente recebe eles são muito bons, mas também a categoria com menor número de projetos. Então, quem se envolve com projetos de People Analytics hoje em dia, e é algo parecido com o que a gente vê com o uso mais avançado de inteligência artificial no RH também, consegue criar ótimas ferramentas, ótimos indicadores, mas são poucas empresas que chegaram nesse nível de maturidade. E olhando principalmente para People Analytics, que é um tema um pouco mais antigo, já que o RH já deveria ter avançado mais, a gente percebe que foi um tema esquecido. O RH não conseguiu avançar da forma que deveria, que poderia, e que se agora a gente não se preparar para isso nesse primeiro momento, quando a gente avançar para formatos de uso de inteligência artificial mais avançadas, a gente vai ficar para trás e não vai conseguir. Então, é um primeiro passo para conseguir avançar na inteligência artificial no RH. Para a gente comprovar isso um pouquinho com números, a gente olha aqui também um cruzamento sobre uma outra pesquisa que a gente fez aqui na Finporto, olhando para o quão orientada a dados as empresas são e como é que são os seus projetos, o nível de utilização de inteligência artificial no RH, principalmente aquelas empresas que ainda não têm nenhum tipo de plano para começar a usar essas informações, também são aquelas que ainda não têm dados suficientes, ainda não estão preocupadas com o uso de dados em gestão de pessoas. Mas lá na outra ponta, quando a gente olha na diagonal direita embaixo, a gente vê projetos mais maduros, com projetos de alta complexidade, sendo realizados principalmente pelas empresas totalmente orientadas a dados. Quem tem um volume de dados positivo alto são essas empresas que conseguem transformar essas informações em algoritmos e em sistemas preditivos que conseguem trazer informações relevantes para as empresas para a tomada de decisão mais assertiva. Outra informação também que conversa com isso de certa forma, a gente vê aqui quando a gente olha para o uso de IA enquanto moda ou tendência, enfim, muitas empresas começaram a utilizar essas ferramentas de inteligência artificial muito mais por ver o que as outras empresas estão fazendo e para conseguir também mostrar um pouquinho internamente que estão alinhadas a essa tendência. Mas 23% das nossas empresas aqui no nosso estudo têm essa clareza de que estão ali pouco preparadas para isso e estão fazendo isso mais pela sua obrigação do que de fato por terem entendido por que isso seria relevante. E aí só 15% das empresas estão de fato totalmente preparadas e já têm ali objetivos claros e metas definidas para seguir com o uso de inteligência artificial no RH. Pode seguir. Onde a IA está sendo utilizada no momento, também é interessante a gente olhar. Primeiro, 72% das empresas que a gente mensurou na nossa última pesquisa afirmaram para a gente utilizar IA no RH na atualidade. É um número super alto e a gente mensurou aqui nos últimos 3 anos esse crescimento, como ele foi exponencial. Mas muitas delas estão aqui ainda num formato bastante tímido e inicial em termos de complexidade. 56% das empresas, por exemplo, falaram para a gente que usam para criação de apresentações, outros 53% para análise de textos e áudios, e seguindo aí para outras ferramentas de triagem automatizada de currículos, que vai para aquela linha que eu comentei com vocês de utilizar ITATEX e ferramentas do mercado. Então, essas são as duas frentes que a gente vê a utilização hoje. Propostas de fornecedores ou uso simples ali para melhoria de apresentações e textos que, de uma certa forma, trazem melhoria de eficiência para o RH e ganho de tempo para outros processos, mas não de fato ali estão trazendo informações de maior relevância e processos de tomada de decisão mais assertivas, que é o que a gente de fato quer ver com o uso dessa informação, dessa tecnologia. Isso a gente vê ali no final da nossa tabela, por exemplo, a análise preditiva de turnover e engajamento, é algo que só 22% das empresas estão fazendo na atualidade, e só 20% delas, por exemplo, estão olhando para a eliminação de viés inconscientes,
que é um dos grandes riscos que a gente vê aqui com o uso de inteligência artificial. Então, a gente está muito mais no teste ali ainda e utilizando de forma mais básica do que de forma assertiva e com uma certa governança sobre esse processo dentro do RH. Formação formação em IA também é outro tema crítico aqui dentro do RH. Poucas empresas têm visto isso como um tema para ser tratado de forma estratégica. Então, a gente tem ali um grupo grande de empresas que olham para um foco mais prático essa formação, como é que a gente usa no dia a dia, como é que a gente escreve ali um prompt básico, mas olhar para um foco mais técnico ali de como utilizar dados, algoritmos, ferramentas, são menos empresas que estão fazendo de fato, e 30% das empresas ainda não estão olhando para essa questão de formação. Quando a gente olha para os temas abordados também, ali a gente vê essa questão de ética e vieses como um tema pouco abordado, que é uma preocupação constante que o RH deveria ter, e saber utilizar essas ferramentas com prompt design bem feito e com IA generativa também são temas que valem a pena serem incluídos nessas formações das empresas. Questão aqui também para a gente olhar é quanto que as empresas já estão contando com profissionais de formação e especialização em IA. Dentro do RH, a gente ainda olha pouco para a tecnologia, a gente teve ali um movimento maior de começar a incluir profissionais com olhar de dados nos últimos anos, e esse é um movimento que a gente espera ver também nos próximos tempos, com a inclusão desses profissionais ligados à tecnologia diretamente dentro do RH, seja para conduzir esses processos de integração com a área de tecnologia, ou para assumir ali como um todo essa questão de incluir a inteligência artificial e a tecnologia dentro de gestão de pessoas, que não tem jeito, são duas questões que vão se conversar cada vez mais, e um RH que não entender de dados e tecnologia vai ficar para trás, e até mesmo enquanto profissionais vão perder um pouco a sua relevância dentro desse mercado. A gente vê também que 62% das empresas contam com apoio de tecnologia ou de outras áreas para a implementação da IA dentro do RH, e só 9% dos RHs fazem isso de fato sozinhos. Então, de um lado, é interessante a gente repensar sempre aí nessa questão de utilizar esses parceiros que a gente tiver. De outro lado, também a gente vê que poucos RHs têm essa capacidade hoje em dia de fazer isso sozinho já. É um balanço que a gente precisa ter e pensar nessas duas frentes para a gente conseguir implementar essa IA dentro do RH. No futuro, o que vale a pena a gente destacar aqui? Um pouco a questão de quanto que os treinamentos estão sendo oferecidos. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Vale a gente pensar também nessa questão de ética e vieses que a gente comentou. Mas, de maneira geral, a gente vai ver alguns pontos que o RH ainda pode se desenvolver e avançar mais enquanto inovação, tanto dentro de IA quanto para fora de IA, também outros temas mais abertos que a gente vai ver na sequência. Então, para a gente fechar essa questão de inteligência artificial dentro do Innovations, a gente viu que, de fato, todas as categorias tiveram a inclusão de inteligência artificial dentro do RH. A atração e seleção, claro, é um dos temas que a gente mais viu a utilização, a gente já comentou sobre isso, e lá em transformação digital também, junto com o Analytics. Essas são as 3 categorias em que os projetos mais se concentraram nesse ano com o uso de inteligência artificial. E a gente tem, tanto na plataforma da ThinkWorks quanto dentro do próprio Acrescenta, uma série de cases trazendo para vocês os grandes destaques do Innovations. Vocês vão ver diversos cases que trazem o uso da inteligência artificial aqui para dentro. O próprio iFood também é uma grande fonte de inspiração para a gente, foi premiado por isso dentro do Innovations nesse ano. 2 projetos, a Ali, de um lado, no seu projeto de interação com diferentes frentes de gestão de pessoas com a ferramenta de Slack e um assistente virtual, e a parte de avaliação de desempenho também utilizando inteligência artificial para melhoria das recomendações ali. E aí, para a gente fechar, olhando ali um pouquinho como é que o RH ainda pode inovar, junto com tecnologia, a gente vê ali o uso de inteligência artificial para personalização da jornada como algo bastante sensível aqui para a gente olhar. As empresas devem buscar isso com maior frequência.
Então, como é que a experiência vai ser mais personalizada, como é que o treinamento vai ser direcionado para a pessoa correta, como é que o processo de onboarding vai trazer ali as necessidades de cada funcionário, cada modelo de jornada de trabalho também. E a gente vê também muitas empresas pensando aqui na possibilidade de criar modelos próprios de dados internos para as empresas. Então, a gente vê várias ferramentas no mercado hoje em dia, mas muitas delas são parecidas, são pouco customizáveis pelas empresas, um pouco engessadas até, e as empresas que conseguem ter esse conhecimento e o recurso financeiro possível estão optando muitas vezes por fazer essa construção dessa ferramenta internamente para conseguir de fato atender as necessidades que eles precisam. Além disso, dentro de ali ainda tem mais um pouco. Ali dentro de tecnologia, a gente ainda vê possibilidades de melhoria dentro da liderança e tecnologia. Então, como é que a gente avança com a liderança para o uso dessa informação e como é que eles apoiam seus funcionários para usar essa informação também, esses recursos. E para o lado do RH, como é que a gente vai olhar para reskilling dentro de IA e do perfil da área de RH, justamente para a gente ter profissionais que não se tornem obsoletos, quem ficar para trás nessa história toda, infelizmente pode acabar perdendo sua posição, mas a ideia é que todo mundo consiga avançar e se desenvolver para conseguir atuar nesse novo mundo. E ter ali essa gestão de mudança do próprio RH para conseguir evoluir junto com toda a área e evoluir também com todo esse processo de inteligência artificial. E fora da tecnologia também, assim, a gente gosta de lembrar que a inteligência artificial e toda a tecnologia é importante, mas tem outros aspectos também além dela que são importantes a gente olhar enquanto área de gestão de pessoas. E algumas frentes que a gente vê que ainda seriam possíveis outras melhorias seria na questão de equidade salarial, questão de treinamentos fora do ambiente virtual, redesenho do que envolve ser líder, né? A gente vê muito sobre a jornada dos jovens hoje em dia não querendo ser líder, isso passa por se repensar o que é ser líder dentro de uma empresa, e também ter ali melhorias na questão de orientação para a vida pessoal e modelos de jornada de trabalho. Tudo isso a gente entende que são frentes em que o RH também pode evoluir, mesmo sem ter esses recursos financeiros e tecnológicos para olhar para a tecnologia. Legal, Matias. Bom, aqui a gente deu, acho que deu para vocês entenderem um pouco, né, do que está acontecendo no mundo, onde que o RH precisa mudar para se adaptar e também uma ideia de como fazer isso, por onde começar. Mostrando para vocês agora o que vem pela frente, né? Então, essas são as últimas notícias, ali uma seleção do Acrescenta, um pouco ligados com temas que a gente falou hoje. Então, a nova geração, a gente falou dessa mudança da nova geração, nossas pesquisas mostram ainda vários outros impactos que a geração Z está trazendo para a gestão de pessoas. Então, por exemplo, eles não querem, além de não quererem ser CLT, eles não querem ser líderes também. Então, como é que a gente faz para incluir esse pessoal no planejamento, na estratégia de gestão de pessoas? E um case, a gente falou aqui de cultura, então um case, um exemplo legal da Gran também, como é que eles fizeram essa conexão com os funcionários remotos. É, o que as empresas alegam para trazer os funcionários que estão remotos de volta para o escritório é que você compromete a cultura, né? Então, aqui esse case mostra que dá para você manter a cultura, fortalecer esse engajamento, essa sensação de pertencimento, mesmo com os funcionários remotos. Então, se a gente vai ter que pensar em novas formas de trabalho, se a gente vai ter que pensar em ouvir mais o que as pessoas querem para atrair elas para nossas empresas, talvez o trabalho remoto seja um caminho, já que esse é um modelo remoto e híbrido, são os modelos preferidos aí dos candidatos também. E aqui a gente falando sobre, é uma reportagem especial da ThinkWorks, falando sobre essa era da descontinuidade, como é que a gente faz para se manter, para se planejar nesse período de tantas mudanças no mundo. Então, todos esses conteúdos da ThinkWorks estão lá disponíveis na Acrescenta, vale a pena vocês olharem. Esse é o nosso último encontro, a nossa série de 12 encontros dessa parceria com o iFood Benefícios, então a gente se despede por aqui, mas fica aqui o link também de todos os insiders que a gente fez ao longo desses 12 meses,
Tem muito material rico, várias coisas que a gente citou aqui, a gente já fez um insider também específico sobre o tema. Então, acessem, visitem, conheçam, estudem, se aprofundem, porque a parceria entre o iFood Benefícios e a ThinkWork fica por aqui, mas o mundo não para, o mundo continua se movendo, o RH também não pode parar. Então, sigam em frente nessa jornada de desenvolvimento, que é isso que a gente precisa. Quem não se desenvolve, quem não se adapta, acaba ficando pelo caminho. Então, sigam em frente. Obrigado a todos. Esperamos vocês por aí. Nos encontramos nessa jornada todos juntos também. Muito obrigada.